Olá, graça e paz. Eu sou a Aline Paulo e esse é o podcast Metamorfose. E a nossa convidada desse programa é uma convidada muito especial, que teve a sua vida transformada quando conheceu a Cristo. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Aline. Graça e paz. Para mim é um prazer imenso estar participando desse podcast, que tem trazido tantos testemunhos que tem edificado muitas vidas. Muito obrigada pelo convite. Que bom, fico muito feliz por isso. E Kelly, se apresenta, né, para as pessoas. Meu nome é Kelly, tenho 2 rapazes, sou mãe de 2 rapazes e convertida mesmo aqui na Cristo Vive tem 2 anos. Né? Mas já frequento, já sou membro já há um bom tempo já. Kelly, a gente sabe que quando a gente conhece a Cristo, a gente não é mais a mesma pessoa, né? E hoje a gente quer ouvir o seu testemunho. Quem era a Kelly antes de conhecer a Cristo? Compartilhe conosco. Como eu te falei, faz pouco tempo, né, que eu passei pelas águas. Porém, eu já vinha congregando aqui já há alguns anos. E eu não nasci num berço cristão, né? Eu sou a segunda de 4 mulheres, 4 irmãs. E a minha vida antes de Cristo, ela começa a partir da minha adolescência. Vamos dizer assim, que foi um período que eu acho que para todo mundo é difícil. Verdade. Né? Às vezes a nossa adolescência é difícil, às vezes a adolescência dos nossos filhos, a gente passa por alguma dificuldade. E a minha adolescência, ela foi um tanto difícil para mim e eu tornei essa fase difícil, principalmente para minha mãe e para minha irmã mais velha. E foi um período bem difícil mesmo. Eu notei que a minha mãe, ela nutria um sentimento diferente, ela tinha um tratamento diferente pela minha irmã mais velha. Geralmente, a gente tem como eu tenho 2 filhos, né? Um que vai fazer 21, outro que vai fazer 18. E quando geralmente a gente tem mais aquele cuidado com o caçula, né? Mas a minha mãe era diferente. E a minha mãe, ela sempre teve muita dificuldade de demonstrar sentimentos. Mas com a minha irmã era diferente. E isso me deixou muito frustrada, me deixou com um sentimento de carência e de revolta. Porque eu pensava assim, poxa, eu também sou filha. Eu também quero esse tratamento, eu também quero esse amor, esse carinho. Por quê? Como as minhas outras irmãs eram menores, elas não notavam. E eu sentia muita falta daquilo. Mas eu não sabia falar, eu não sabia dialogar. Então, assim, eu usava de agressividade. E quando eu falo que eu tornei a minha vida e a vida delas muito difícil, foi por isso. Eu ficava sem falar com a minha mãe. E eu agredia a minha irmã mais velha com palavras, com agressões físicas mesmo. E muita gente falava para mim assim, não é isso, é só impressão sua, mãe trata filho da mesma forma. E um belo dia, eu tive a oportunidade de conversar com ela, coisa que a gente não tinha. Era um diálogo, porque era sempre a briga pelas mesmas coisas. E um dia eu perguntei para ela, falei assim, por que ela? Por que não com as outras? Por que só com ela? Por que o tratamento dela é diferente? E ela, eu acredito que tão cansada daquelas brigas, né? Daquela situação toda que já se arrastava já há tanto tempo, ela simplesmente não se preocupou em dar uma desculpa, ela só falou assim, porque ela é minha primogênita. Então, assim, ali acabou com as minhas dúvidas, que eu queria ter dúvidas, eu queria estar errada com relação àquilo, e me deu a certeza de que eu não estava errada. Só que acabou a discussão naquele dia. E o que eu fiz? Eu saí de casa, eu fui para uma cidade chamada Montes Claros, lá eu fui ser babá na casa de uma conhecida, de uma amiga minha, e trabalhei lá por 2 anos e meio, mas como fuga. Eu queria me afastar, eu queria, se me afastar, eu não queria mais aquela discussão. Às vezes as pessoas pensam assim que é bobagem,
né? Mas foram... Eu criei com tudo aquilo um sentimento de insuficiência, porque eu colocava a culpa em mim. Eu devo ter feito algo para ela não gostar tanto de mim ou para ser diferente comigo. Se sentir inferior, sim, né? Sim. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Fiquei trabalhando lá. Isso eu tinha 14 anos. E eu, sabe, morando em Montes Claros. Então você saiu de casa com 14 anos? Saí de casa com 14 anos. Não conhecia ninguém, não conhecia a cidade. E fiquei trabalhando de babá. E voltei, retornei 2 anos e meio depois, retornei. Foi quando eu conheci o pai dos meus filhos. E ele tinha parentes lá na minha terra. E a gente começou a namorar, eu engravidei. E a gente foi morar num outro estado. Tudo como fuga. A gente ainda não tinha, o meu relacionamento com a minha mãe e com a minha irmã, ainda não era 100%. Então, assim, eu evitava elas, eu evitava contato. E por esses anos ter sido assim, elas também se afastaram. Houve aquele distanciamento, sabe? E eu me casei, né? Fui morar com o pai dos meus filhos em Goiás. Engravidei, com os meus 17 anos eu engravidei do meu primeiro filho. E fiquei morando com ele, né, lá em Goiás por 10 anos. Não deu certo o nosso relacionamento. Tive o meu segundo filho, mas retornei, né, para minha terra. E eu acredito que Deus, ele me deu uma oportunidade de rever tudo aquilo que eu tinha feito, as coisas que eu tinha falado, quando eu fui mãe. Foi uma experiência, eu ouvi até uma convidada sua falar assim que nasce um filho e nasce uma mãe. Ela tem toda a razão. É um sentimento e eu acredito que ainda na sala de parto eu consegui, sabe, assim, olhar minha mãe com outros olhos. Então, assim, nasceu uma mãe, nasceu uma filha ali e... Só que a gente ficou distantes, né, morando lá em Goiás. A minha terra é interior do norte de Minas, a terra do Jardel. Mas eu vinha, né, ver ela, visitar eles uma vez por ano. E através dos meus filhos, o meu relacionamento com a minha mãe foi mudando. A gente foi se aproximando, porque ela ainda tinha receio, né, de se aproximar de mim e de eu não aceitar aquela aproximação. E foi tudo um processo, Aline, foi tudo um processo. Depois que eu me separei, como eu disse, eu vim para cá, para Nova Serrana, porque tinha pessoas aqui da minha família que já moravam aqui, e eles falaram, olha, vem, né, que é bom de servir, o salário daqui é muito bom, é que só não trabalha quem não quer. E eu falei assim, vamos, porque é uma nova fase da minha vida, e eu tô precisando, e vim para cá. E os filhos ficaram ou vieram também? Ficaram. Já com a sua mãe? Sim, já com a minha mãe. E eu comecei, né, a trabalhar aqui e eu não me lembro, eu não vou falar datas, que eu tenho uma dificuldade em memorizar datas, mas eu me lembro que assim que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer amizades com uma pessoa que foi quem me convidou para o pequeno grupo. Vamos chegar lá. Mas... passado um tempo que eu estava aqui em Nova Serrana, eu conheci uma pessoa. E comecei um relacionamento com essa pessoa. De uma certa forma, foi quem me trouxe para Cristo Vive. A gente ficou junto por 8 anos. E no início do nosso relacionamento, ele falou para mim assim, olha, eu quero voltar para a igreja. Porque já faz um tempo que eu não vou e eu quero voltar. Mas naquela época eu era de outra religião, né? Como eu disse, eu nasci num berço católico. E só que ele falou assim, só que eu me sinto bem numa igreja evangélica. E eu falei, amém. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, não importa se é na católica, não importa se é na evangélica, vamos. E começamos a frequentar aqui na sede. E fomos, né, assim, levando a vida, só que o trabalho dele era muito difícil.
exigia muita confiança e o relacionamento ainda estava muito recente. Então, teve muitas idas e vindas e cada vez que a gente se separava era uma ferida, né? Era uma agressão verbal, era algo que machucava muito. Aí a gente voltava e separava e voltava. Digo separava e voltava porque a gente começou a morar junto com 2 meses de namoro. Muito recente. E quando, acho que com 1 ano mais ou menos que a gente estava junto, ele, por uma discussão nossa, por ciúmes, a gente decidiu se separar. Nesse 1 ano, a gente já tinha separado 5 vezes. Nossa. E não era só separação de corpos, era separação de tudo. Né? Era aquela coisa de pegava as coisas e leva pro seu canto. Levava, pegava de volta e trazia. E aquilo ali tinha me desgastado muito. Eu estava muito machucada. Como eu disse, às vezes a gente traz, e nós mulheres, a gente tem muito isso, né? Certa vez eu ouvi uma definição de que mulher, ela é como se fosse um baúzinho, ela guarda muitas coisas. E eu tinha aquelas coisas, aqueles traumas lá, né, ainda comigo, ainda muito, muito vivo. Então, assim, eu atribuía muitas coisas que aconteceram no meu relacionamento ao meu tratamento, o tratamento que a minha mãe teve. Então, assim, eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Ainda não tinha acontecido aquele momento de perdão, de reconciliação com a minha mãe para a gente encerrar aquele seguir a vida, né? Sabe? E eu me lembro que eu estava tão deprimida, Aline, que eu já não tinha mais expectativa. Eu já não queria, nessa última vez eu já não queria mais voltar. E eu não tinha mais vontade de viver. Não só por esses problemas, né, com o relacionamento, mas por tudo. Foi um apanhado de coisas, sabe, assim, que no final somou numa depressão que quando eu vi, eu já estava tão afundada a ponto de ter pensamentos suicidas. Eu já tinha opções de como eu ia tirar a minha vida. Então, assim, quando eu acordava, não era um dia para celebrar, era mais um dia que eu ia ter que sobreviver, que eu ia ter que me arrastar. E aquilo tudo para mim estava sendo pesado demais, sabe, assim, eu não tinha vontade, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não tinha. E eu me lembro que uma vez eu fiz um desabafo, não muito explícito no Facebook, mas quem lesse e quem me conhecesse saberia que algo estava errado. E um conhecido meu, ele viu aquela mensagem, ele me chamou no privado e ele falou assim, Kelly, tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? E eu me lembro que eu falei, sabe assim, por alto que estava acontecendo, eu só falei assim, eu não dou conta mais. Ele só falou assim, eu tenho um convite para te fazer. É um encontro, né, é um PG, é um encontro nos lares, né, eu frequento, vai ser assim, 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 em tal lugar, me deu o endereço e tal. Era bem pertinho da minha casa. E ele falou assim, eu ficaria muito feliz se você fosse. Vai, sem compromisso, só vai. E eu falei assim, tá, vou. Mas sabe aquele tá? Tá assim, pra não fazer desfeita? Amém. Eu vou. E eu fui, era na quarta-feira, né? Os PGs antigamente era na quarta-feira. Eu fui ali no Santa Luzia, era na casa da Sara. A líder era a Neia. E eu me lembro que antes de sair eu já estava arrumada, bem ansiosa, tá? Achei até muito estranho, porque para quem não estava com ânimo para nada, eu estava assim... Porque eu sabia, eu acho que, né, hoje, olhando, eu vejo que Deus, ele já tinha aquela obra toda preparada, aquele dia, tudo. E eu me lembro que antes de sair, sabe quando você tá tão deprimida que os seus ombros caem? Uhum. Você solta aquele... Eu me lembro que eu falei assim, hoje eu só queria um abraço, pai. Só um abraço. Mas um abraço onde eu pudesse me derramar toda, sabe? Assim, onde eu pudesse
cair e ser segurada. Que eu pudesse ser toda envolvida. Era só isso que eu queria. Onde pudesse tirar toda a minha dor. E eu fui pro PG e eu nunca vou me esquecer. A Neia, ela veio me encontrar no portão e ela me deu um abraço e me fez me sentir muito à vontade. E eu falo assim que quando eu saí, eu até falei no testemunho que eu dei no culto de celebração, quando eu saí de lá, eu já saí com uma desculpa. Pra não voltar na próxima quarta. Quando ela falasse pra mim assim, então, quarta-feira, eu ia falar, não, é porque eu já tenho compromisso. E eu não precisei usar essa desculpa, sabe, assim. E no final do PG, a Neia chamou, né, todas que estavam lá, as mulheres que estavam lá, e ela chamou lá pro fundinho lá da sala, e ela falou assim, eu queria orar pela Kelly, né, eu queria fazer uma oração por ela, e no final dessa oração, ela me deu um abraço, que eu me senti abraçado por Deus. Eu nunca tinha visto a Neia, eu nunca tinha visto nenhuma delas que estavam ali, mas eu me derramei, eu tenho dificuldade, eu tinha pelo menos dificuldade de chorar na frente de pessoas, principalmente pessoas estranhas. Mas eu me senti abraçada por Deus. E ali eu vi Deus começar a tratar as minhas feridas, né? Então assim, foram cada quarta-feira um ministrar da palavra e uma cura. Em cada área da minha vida, sabe? Assim, Deus foi tratando cada áreazinha. Então, assim, eu falo que Deus, Ele já tinha um plano para minha vida. Em meio a toda aquela treva, toda aquela escuridão que eu estava vivendo, o Senhor, Ele tinha preparado para mim um lugar onde aquele sentimento, aquela falta ia ser suprida. Eu me lembro que um capítulo e um versículo, uma passagem da Bíblia que eu amo, é João 3,16. É isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu paro nesse de tal maneira e fico pensando, Pai, é muito. É um amor que eu não consigo calcular, sabe? Assim, é um amor que eu precisava, que a minha mãe não ia conseguir preencher. Os meus filhos não conseguem preencher. Aquele amor que eu sentia falta, eu tinha que descobrir ele. Na verdade, ele me achou, né? Ele me trouxe com cordas de amor. E eu fui, todas as quartas-feiras, ele foi me mostrando o quanto eu era amada. O quanto eu era amada, sabe? E assim, eu falo que Deus, Ele me deu. Ele é tão misericordioso que Ele me concedeu a graça em vida de poder corrigir tudo isso, sabe? Todo um passado de dor, porque eu feri muita gente, Aline, sabe? Eu feri a minha mãe, eu feri a minha irmã com palavras, sabe? E eu sei que elas sofreram muito, porque palavras machucam mais do que agressões físicas, né? E eu falo assim, às vezes lá no PG, eu falo que eu era uma pessoa que eu era boa nisso. Eu era boa em atacar com palavras. Eu tinha argumentos para isso e eu não me calava enquanto eu não visse o estrago. E as pessoas, sabe, assim, que eu mais feri são as pessoas que mais me amaram. Eu só não enxerguei isso, sabe? No meu egoísmo, eu só não consegui enxergar isso. E quando Deus me deu a oportunidade, depois, já convertida, já, de chegar até elas e pedir perdão, sabe? Eu falei assim, que enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou provar para elas, com palavras e com atitudes, o quanto eu amo elas. Sabe, assim, eu falo que isso é graça de Deus na minha vida, sabe? Ele me permitiu, porque onde eu trabalho, o Senhor já me permitiu conhecer uma pessoa na mesma situação que eu. E Ele faz isso.
Ele te apresenta Sim. pessoas na mesma situação que você já teve um dia para você exercer aquilo que ele fez na sua vida para você, né, para servir de testemunho. E essa pessoa, ela falava, né, da mágoa que ela tinha por ser abandonada pela mãe dela, quando ainda era criança. Eu me lembro que eu falei para ela assim, mas você não chama ela, senta com ela, conversa, fala para ela que você tá machucada ainda, mas coloca para fora, né? Tem que ter perdão, nega, você tem que perdoar. E ela falou assim, minha mãe morreu, cara. Minha mãe morreu, não tem como mais. Então, assim, eu vejo que Deus, ele me deu essa oportunidade de corrigir, né, enquanto ainda há tempo. E eu não perco a oportunidade. Inclusive, segunda-feira agora ela vai vir para cá. Ela vai passar uns dias aqui comigo, né? Eu vou ter a oportunidade de mimar, como eu sempre faço quando eu vou lá. Eu gosto de estar, né, de presentear, eu gosto de estar perto dela. E eu sei que hoje, eu na minha maturidade, eu consigo ver o que transformou a minha mãe, o que endureceu a minha mãe, né? Depois de algum tempo, eu soube que ela passou por momentos muito difíceis, inclusive no início do casamento com meu pai. Então, assim, não justifica, mas eu prefiro entender o lado dela, sabe? Sim. Foi até uma forma do perdão vir, né, mais fácil, de entender o lado dela, de entender a dificuldade que ela tinha em demonstrar esse amor, esse carinho por mim. Então, eu prefiro entender esse lado dela. E com relação à minha irmã, algum tempo depois, a minha avó, ela foi falar para mim que a minha mãe, ela era doida para ser mãe. E quando ela casou com meu pai, ela teve dificuldades para engravidar. A minha irmã só veio 3 anos depois. A diferença de idade da minha irmã e eu é de 3 anos. E quando a minha irmã nasceu, foi a realização de um sonho. Então, assim, hoje não causa dor, sabe? Eu entendo. Hoje eu tenho meus filhos e eu entendo. Então, assim, a minha irmã, ela foi muito esperada, né? E quando a minha irmã veio, aquele amor que a minha mãe guardou para ela, ela deu, sabe? Assim, às vezes hoje eu entendo, né? Antes eu não tinha maturidade, mas hoje eu entendo dessa forma, né? Não há, como eu disse, não há mais carência, né? Porque quando a gente entende esse amor de Deus, você não mendiga outro amor. Verdade. Porque Ele supre, né? E Ele supriu todo tipo de amor, sabe? Então, assim, às vezes eu paro e eu falo, Senhor, me constrange esse amor, porque eu nunca mereci, e hoje eu mereço menos que ontem, e amanhã muito menos, e ainda assim, eu sinto o seu amor e o seu cuidado na minha vida. E eu vejo, né, esses dias eu estava até conversando com a Neia, e eu falei, eu vejo esse amor nas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, porque foram escolhidas a dedo, sabe? Para estar me ajudando, né, até nesse processo de cura. Eu falo assim, que honra quem merece honra. A gente tem que, né, falar. E é uma pessoa que eu glorifico o nome do Senhor pela vida dela. É a Neia, porque ela não só me acolheu no PG, ela mandava mensagens para mim. Para a vida, né? Ela mandava mensagens para mim, ela falava assim para mim, oi amor, paz do Senhor, como foi sua noite? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, viu? Porque você precisar. E eu me senti tão amada, sabe? Assim, tão acolhida, sabe? Uma pessoa que já não tinha mais perspectiva de nada, sabe? Não queria mais viver, não queria mais lutar por nada. E, sabe, assim, aquele cuidado, aquela atenção. E aquilo ali foi algo, assim, que me deu forças, sabe? Eu sei que foi Deus, através da vida dela. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Porque eu já tinha determinado para minha vida aquilo.
Só que é onde você vai lá atrás e você começa a ver que o Senhor, Ele já tinha planos para sua vida. Cuidado, sabe? Quando eu me separei do pai dos meus filhos, é aquela coisa assim de... Parecia que você estava preso e agora você estava livre. Então, tipo, vou aproveitar a minha vida de solteiro. Tinha muitos amigos, né? Muitos amigos. Ia para festas, né? E eu me lembro que tive muitas oportunidades de experimentar drogas, só que eu nunca tive curiosidade das ilícitas, não, né? Mas eu me lembro que eu bebia. Eu nunca fui de beber cerveja, eu bebia bebidas quentes, doses. E todas as vezes que eu bebia, eu sentia vontade de fumar. Só que assim, eu nunca me viciei no cigarro. Então, assim, era naquele momento, para você ver que não era, né? Era coisa do inimigo mesmo. Então, quando eu me separei e fiquei aquele período lá, né? Vou ou não vou? O que eu faço da minha vida? E a minha irmã me chamou para vir para cá. Eu entendo que ali eu estava deixando aquelas coisas que poderiam afundar mesmo a minha vida, porque o Senhor, Ele tinha outros caminhos para mim, que começaram aqui, em Nova Serrana, né? Então, assim, quando eu recebi esse convite, foi de Deus, né? Para participar, foi de Deus, porque ali eu fui alimentada de uma fome que eu nutria há anos. Eu fui alimentada, né? Alimentada com a palavra, alimentada com amor. E assim, Deus tem sido maravilhoso comigo, com a minha vida, com a minha casa, com os meus filhos. Eu vejo Deus em tudo, Aline, na minha vida, em tudo, sabe? O cuidado de Deus, em detalhes, porque eu falo que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Verdade. Né? E assim, Ele pensa em tudo, né? Em tudo. Sabe, reuniu a minha família, né, os meos filhos, trouxe os meus filhos para perto de mim. Aí hoje seus filhos moram com você? Moram comigo, e assim, são bênçãos, né? Sabe, assim, no mundo onde é tão difícil, né, criar filhos, adolescentes, meus filhos, eles não têm nada para reclamar, ainda não são convertidos, mas em nome de Jesus, eu ainda vou ter o privilégio de ver toda a minha família na casa do Senhor. Mas já são motivos de muita gratidão pela existência deles. Então, assim, quando a gente passa por esse período, igual passei, de depressão, a gente fica egoísta. Para você ter ideia, que eu estava tão deprimida, tão devastada, que eu não pensava nas pessoas que iam ficar. Não pensava neles, né? Não pensava nos meus pais. Eu só queria acabar com aquela dor, sabe, assim. E o único jeito, a única forma que a gente acha de amenizar essa dor ou dormindo, porque é quando você se desliga, né, desse mundo de uma certa forma, ou a segunda opção, que infelizmente é a que muitos recorrem, né, que é o suicídio. E antes de eu vir para o PG, de eu começar a ser ministrada, né, pelo pequeno grupo, eu tinha perdido um amigo de infância. Então, assim, foi tudo, sabe, assim, juntou tudo, né, e ele tinha se suicidado. E era um rapaz que ninguém imaginava que sofria de depressão. Escondia, sim, né, os sentimentos. Eu falo que é a depressão camuflada, né? Sim. Ia pra academia, um rapaz jovem, 23 anos, bonito, saudável. E, de repente, a gente tem a notícia, né, de que tinha se suicidado, tinha se enforcado. E, nesse momento, eu me cobrei muito. Eu me lembro que eu mantinha contato com ele. E a gente ficou um tempo sem se falar. E eu comecei a me cobrar porque eu falava assim, que espécie de amiga sou eu? Né? Por que você, eu perguntava para ele, eu falava, por que você não pediu ajuda? Por que você não mandou mensagem? Né? Que espécie de amiga eu sou, que na hora que você mais precisou eu não estava, e eu me cobrei muito isso, essa perda dele, sabe?
Foi algo E aí você ainda não ia no pequeno grupo? Não. Então, aí... No dia que eu fui, inclusive eu até comentei com a Neia, né? Que tinha acontecido isso. E foi mais um... foi mais um... Como é que eu vou falar? Um gatilho mesmo, sabe? Assim, o suicídio dele não me fez repensar no meu. Me deu mais forças. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, a minha falha como amiga, sabe assim, eu não me sentia uma boa mãe. Eu já tinha falhado com a minha mãe, com a minha irmã. Então, assim, eram coisas para somar negativamente na minha vida. E eu pensava que espécie de ser humano eu sou. Viver para quê? E coisas que as pessoas não sabem, que tem um grau da depressão que eu falo que é o último estágio, que é o já com pensamento suicida. A gente ouve vozes, Aline. A gente ouve vozes, sabe? Não sei se acontece com todo mundo, mas eu ouvia. Eu ouvia assim, né? Pra que lutar? Se eu passasse em uma ponte, instintivamente eu parava e a voz vinha. Pula, acaba de uma vez com esse sofrimento. Eu ouvia nitidamente, sabe? E aquilo ali, eu pensava assim, realmente, eu não tenho mais, né? Eu não tenho por que lutar, né? Meus filhos vão ficar bem, eles estão bem amparados. A vida deles vão seguir. Eu só preciso acabar com isso, né? Nem vou fazer falta. Cheguei num nível que me sentia tão inútil que imaginava que ninguém nem iria sentir falta, né? Então, assim, eu vejo esse convite, quando esse convite chegou até mim, foi isso mesmo. Foi aquela corda lá no fundo do poço para que eu subisse. Você subir. E antes de eu passar pelas águas, assim que eu comecei a ir mais assiduamente nos pequenos grupos, eu fui convidada ao encontro com Deus. É um divisor de águas. Gente, todo mundo precisa de um encontro com Deus. Foi literalmente um encontro com Deus, um final de semana com Deus. E eu me lembro que ali eu fui curada desses traumas. Ali eu fui curada de algumas outras coisas que aconteceram comigo. E eu me lembro que houve um momento em que eu claramente pude ouvir Deus falar comigo. Eu já te perdoei, mas você precisa se perdoar. Porque tinha muitas coisas que eu não me perdoava. Inclusive das agressões verbais. Inclusive das coisas que eu tinha falado para elas. Eu não me perdoava, sabe? Porque eu me lembrava constantemente da minha mãe chorando, da minha irmã chorando. E aquilo ali depois me machucou muito, sabe? Então, assim, por mais que elas falavam, tá tudo bem, já passou, eu não me perdoava. O perdão não era delas, não era seu. Era meu. Você precisava se perdoar. E eu acho que é o mais difícil. É. O auto-perdão, né? Você liberar perdão para você mesmo. Verdade. Eu acho que eu tenho mais facilidade em perdoar os outros do que me perdoar. Mas eu acredito que muitas pessoas são assim, né? Verdade. Porque é como você tá falando, você fica ali rodeada de coisas e de pensamentos. Sim. E é os detalhes que te faz não perdoar. É verdade. É verdade. Então, assim, só que na minha cabeça eu pensava assim, mas perdoar? Mas eu não tenho que me perdoar. E foi tão sobrenatural, sabe, assim, foi tão íntimo, eu e Deus, sabe, assim, que Ele me levou em pensamento, onde eu precisava me perdoar, porque eu não me perdoava. Eu não me perdoava por uma tentativa de aborto do meu caçula. Eu não me perdoava porque, sabe, assim, no início eu justificava aquilo, né, pelas situações financeiras, porque o nosso casamento, a gente se casou muito cedo.
e não tínhamos maturidade nenhuma e muito menos condições físicas ou financeiras para poder, né, criar uma família. Então, assim, a gente foi abrigado pelos pais dele, né, e assim, a gente foi morar dentro da casa deles, dos pais deles. Então, assim, eu já com filho, né, aí grávida de outro, e eu entrei em desespero. Eu literalmente entrei em pânico, sabe? Falei, como? Ele não parava em emprego nenhum. E eu sem conseguir arrumar emprego também. E eu falei, gente, como? Como que a gente vai sustentar outro filho? E eu não me perdoava, sabe? Assim, mesmo não tendo levado adiante, mas foi algo que nasceu no meu coração. Aquilo ali já era suficiente. E, sabe assim, e ver o meu filho nascer, e é o mais parecido comigo, é o caçula, em tudo, né, assim, o jeito dele, a forma, o gênio, tudo dele, eu me vejo muito. E aquilo ali me martirizava mais ainda, porque eu pensava, Senhor, e se eu tivesse conseguido, né? Olha só que bênção que o Senhor deu para minha vida. E eu me lembro que o Senhor falava para mim, eu já te perdoei, mas você precisa se perdoar. E ele me levou, né, nessa situação. E eu me lembro que quando eu saí desse encontro com Deus, eu flutuava. Porque eram cargas muito antigas que eu carregava, sabe? E eu me lembro que eu, sabe assim, eu saí dali preparada para evangelizar o mundo. Abrir a cabeça de todo mundo. De todo mundo, eu queria que todo mundo tivesse aquela experiência, que todo mundo entendesse do amor de Deus. E foi algo sobrenatural, sabe? Sim. E ali, mais uma vez, eu pude experimentar o amor de Deus, né? Houve algumas dificuldades para que eu viesse passar pelas águas, né? Eu estava enfrentando um divórcio litigioso e deu muito trabalho para sair. Na época eu ainda estava nesse meu relacionamento, que não deu certo. Mas eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, né? E quando, enfim, eu passei pelas águas, foi o renascimento de uma nova criatura. Ali não existia mais homem velho, né? Já tinha se passado. Era uma vida nova. E eu me lembro que eu chorava tanto no dia do meu batismo, tanto, porque foi algo que eu esperei, sabe? Assim, parecia que eu como criatura, eu ainda estava como criatura. Uhum. Eu só me senti verdadeiramente filha depois das águas. Ali assim, sabe, eu renasci. Então, assim, muitas pessoas entenderam por se tratar de o dia mais importante. Eu acredito que tem o nascimento dos nossos filhos e tem o nosso batismo nas águas. Verdade. É um dia... São duas datas. São duas datas. E eu chorava muito, sabe? Sim. Mas era porque ali o Senhor... Eu verdadeiramente entendi o que o Senhor tinha feito na minha vida. É uma gratidão, sim, né, Kelly? É uma gratidão diferente. E passa um filme. Não é? Passa um filme na Até nossa parece cabeça. que a gente vê a história de uma outra pessoa. Verdade. Depois que a gente encontra com o Senhor. E aí você fala, será que... Aí você já não se encontra mais naquela situação. É verdade. Aquela identidade de antes Isso. já não pertence Isso. mais a você, né? E assim, você falando, hoje a minha família, ela olha para mim, porque nessa situação toda eu me tornei uma pessoa ignorante, agressiva, sabe, assim, sabe, as pessoas tinham até receio de conversar comigo, né? Não tinha um pingo de educação, não tinha paciência. E assim, as pessoas hoje da minha família, eles me veem, eles, sabe, assim, a minha tia, ela me falava assim, aquela, ela tem um estupim curto. Era assim que ela me caracterizava, ela tem o estupim curto, você tem que saber conversar com ela. E hoje ela fala assim, que eles conseguem ver o quanto Deus
transformou a minha vida. Porque não foram vestes novas, não foi apenas vestes novas. Foi uma vida nova que o Senhor me deu. Foi um olhar novo, foi um coração novo. Foi um jeito novo de amar, de tratar as pessoas. Foi um amor em servir. Então foram coisas que eu só aprendi depois que eu entendi esse amor. Então assim, é Deus enxertando em nós esse amor para que a gente possa enxertar em outras pessoas. É viver o ID, Isso, né? Isso. Vamos agora viver o ID, assim Verdade. como você falou, né? Que já compartilha. E o Senhor, eu falo que Ele é mestre nessas coisas, né? De colocar pessoas que precisam, né? Exatamente. Da sua orientação, Verdade. né? E você sabe falar com clareza, né? Porque você viveu. Verdade. Né? São conselhos direcionados na palavra, porque foi o que te libertou, foi o que te salvou, né? Exatamente. E isso é muito bom, né? Verdade. Eu falo que no mundo de hoje muitas pessoas estão fugindo, né? Busca em outras coisas, assim como antes mesmo, né? A gente buscava preencher as dores, né? E não encara de frente, né, Kelly? Então eles tentam suprir com outras coisas, quanto na verdade o vazio é preenchido só por Jesus, né? Pelo nosso Deus, que a gente acha que é a gente que encontra Ele, mas é Ele que larga tudo e vai até o nosso encontro, né? Kelly, estamos chegando mais um final, né, do nosso podcast. Amém. E eu queria te dar a liberdade de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Amém. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de ter participado. E eu queria dizer para você que em meio a um mundo tão difícil, né, que a gente está vivendo, onde as pessoas estão carentes mesmo de descobrir, né, de sentir esse amor, você pode tá convidando uma pessoa, tá falando desse amor. Eu fui resgatada, eu fui encontrada, eu fui convidada a conhecer esse amor, né? Desde você também, convidando. Tem pessoas que carregam marcas, feridas antigas que precisam ser curadas. Mas essa cura só vem de Jesus. Só Ele pode. Então, assim, em cada cantinho de Nova Serrana tem um PG. Esteja convidando alguém, né? Esteja levando alguém, abençoando alguém. E acho que é a maior forma de demonstrar amor, né? É colocando essa pessoa aos pés daquele que nos amou primeiro. Amém. Kelly, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por ter compartilhado esse testemunho lindo. Amém. De vida, de transformação, amém. Entendendo que o Senhor nos ama, né? Ele nos encontra, Ele nos cura, nos salva. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer foi meu. Deus te abençoe, mesmo. Viu? Amém. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Até o próximo programa. Deus abençoe sua vida.